Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Lembrando que estamos fazendo algumas reflexões, análise em relação ao livro O Céu e o Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, na segunda parte desse livro, falando sobre as evocações dos espíritos felizes que estão numa condição de equilíbrio espiritual. Hoje vamos falar alguma coisa em relação à evocação da senhora viúva Foulon, que era conhecida de Kardec. Então Kardec inicia apresentando algumas qualidades pessoais e morais da viúva Foulon. E ela faleceu no dia 3 de fevereiro de 1865. E Kardec, na reunião na Sociedade Espírita de Paris, providenciou a sua evocação no dia 6 de fevereiro, ou seja, 3 dias após o falecimento, após o desencarne da viúva Foulon. Bom, as qualidades que ele apresenta da viúva é que era uma pessoa que tinha um caráter bastante ameno, uma pessoa agradável de se conversar, né? Já já idosa, cremos nós aqui, apesar de não falar no texto, é, diz ainda que ela tinha um sentimento do bem que era inato à sua personalidade. Ela não fazia ostentação desse bem que era natural dela, da maneira dela se comportar, dela se relacionar. É interessante isso, né? Porque existem pessoas que a vaidade acaba se sobressaindo na criatura, mesmo sendo uma pessoa boa, né? Uma pessoa de bom coração, quando ela faz algum gesto, alguma coisa assim, enaltecendo a sua própria bondade. Então nós vemos ali que tem ainda uma mescla de vaidade, mas não é o caso aqui, né? Diz que a senhora viúva Foulon, ela era uma pessoa boa, de maneira natural, sem ostentação, agradava a todos. Estava sempre pronta a sacrificar o seu repouso, a sua saúde, os seus interesses para aqueles a quem podia ser útil. Você vê? A dedicação em relação ao próximo era uma característica dela também. E diz que ela apresentava uma fé inquebrantável no futuro. Ele mostrava o nada das coisas terrestres. Interessante, né? Interessante essa ideia que ela já tinha. Isso depois que ela tomou conhecimento do Espiritismo por meio de Allan Kardec. E ela, e ela se revelou bastante interessada na doutrina apresentada pelos Espíritos. Diz ainda aqui na sequência que a sua morte foi digna de sua vida. Ela morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que aceitara, vindo para a terra, de ter escrupulosamente cumprido os seus deveres de esposa e de mãe de família. Porque também havia durante a sua vida abjurado todo ressentimento contra aqueles dos quais tinha a se queixar, e que lhe pegaram com a e que lhe pagaram com a ingratidão. O que está falando aqui? Está falando que ela se esforçou para não guardar mágoa, para não guardar ódio, ressentimento. Ela se esforçou para perdoar aqueles que a haviam ofendido. E ela teve uma vida difícil, teve problemas de saúde, problemas com a visão, perdendo a sua visão gradativamente, ficando quase cega. Enfim, ela morreu com a serenidade que dá uma consciência pura e a certeza de estar menos separada de seus filhos que durante a vida corpórea, uma vez que poderá doravante estar com eles em espírito, sobre qualquer ponto do globo em que se encontrem, ajudá-los
com os seus conselhos e cobri-los com a sua proteção. Ou seja, o conhecimento da doutrina espírita que ela já tinha adquirido por meio dos ensinamentos dos ensinamentos de Allan Kardec. Ela se identificou com o espiritismo, né? Tanto que ela já tinha uma consciência plena da continuidade da vida e ela tinha consciência que os laços afetivos com os entes queridos, no caso citando aqui os filhos, que eles não seriam rompidos e pelo contrário, que ela teria a oportunidade de estar junto deles com muito mais facilidade. Porque convenhamos, naquele tempo a distância era algo muito desafiador. E os filhos da senhora viúva Folon, cada um estava para um lado. Inclusive tinha uma filha que estava nas Américas, do outro lado do oceano, né? Então não tinha condições de estar junto da filha, da filha querida ou dos demais filhos, devido à distância, mas consciente que desencarnada em espírito, essa distância não existia. E isso trouxe serenidade para a senhora Folon em relação à aproximação do seu desencarne. Então, no dia 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após o desencarne, Kardec faz a evocação. E ela já se apresenta de uma maneira bastante lúcida, inclusive, né? Dizendo que não conheceu a perturbação. Não são senão aqueles que têm medo, que são envolvidos por essas trevas espessas. Logo aqui já há um ensinamento para nós, né? Que como ela já tinha essa plena consciência da continuidade da vida, ela não teve o receio em relação ao advento do falecimento ou da morte, porque sabia que ia continuar viva, sem dúvida nenhuma. A fé que ela possuía em relação a isso era inquebrantável, lembra do termo que Kardec utilizou ali. Então isso fez com que ela não tivesse medo. Por isso que a sua perturbação quase que não existiu. Depois, na continuidade aqui da comunicação que ela apresenta, ela fala da fascinação que ela está, fascinada no sentido de deslumbrada diante das maravilhas do plano espiritual, do mundo espiritual onde ela se encontra. Então ela está assim apresentando aqui as sensações, as impressões que ela estava tendo do plano espiritual. Estava muito feliz, porque uma das coisas que chamou a atenção dela logo do início foi que, ao se reconhecer espírito imortal no plano espiritual, percebeu que a sua visão estava totalmente refeita. Estava enxergando plenamente o plano espiritual, coisa que, enquanto encarnada, no final da sua existência material, ela estava com grande dificuldade, praticamente cega em relação à sua visão. Então isso fez com que ela estava muito feliz nessa condição. Olha que declaração maravilhosa que a senhora Fulon nos apresenta, totalmente diferente daqueles que desencarnam ou que chegam ao término da existência material sem aceitar, não sabendo o que vem pela frente, ou não acreditando que tem a continuidade da vida, ou revoltado com a situação que se encontra, ou carregando sentimentos de culpa muito grande. É totalmente diferente o despertar espiritual das criaturas. Nós vamos ver essas outras evocações nessas situações de revolta, de culpa e sofrimento mais para frente. Então fica muito interessante isso. Tem uma passagem aqui logo nessa primeira evocação da senhora Folon que ela confirma a respeito do que
O evocado anterior, que nós conversamos no nosso encontro passado, o Demoer, falou a respeito da advertência a Kardec do esforço excessivo que ele estava fazendo e colocando em risco a sua saúde orgânica. E Kardec foi advertido em relação a isso. E ela diz aqui também, ó, ela confirma isso quando num determinado trecho aqui das suas palavras, ela disse assim, ó: quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que consentiu dirigir à amiga que o precedeu no túmulo, falando sobre ela, que o precedeu, quer dizer que ela foi antes. Porque pouco faltou para partirmos juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. Aí tem aqui uma referência, alusão à doença da qual fala o doutor de Moer. Que teria dito ela, a companheira bem amada de vossos dias? Está falando a respeito, o que ela falaria a companheira de Kardec aqui, ó. Se os bons espíritos nisso não pusessem boa ordem, ou seja, que ele foi auxiliado pelos espíritos protetores, naquele susto que ele levou, que ele estava exigindo demais do seu organismo e poderia até ter desencarnado, mas ele foi auxiliado diante da missão que ele tinha ainda, que precisava concluir. Então é interessante porque ela confirma o que o evocado anterior, o Demoer, havia falado em relação àquela enfermidade que Kardec estava provocando no seu próprio organismo devido aos excessos que ele estava cometendo, excessos de esforços, né? Acima das suas forças, se dedicando demais, ininterruptamente em relação a codificação espírita. Ele tinha que descansar um pouco também, né? Então aqui fica essa confirmação da viúva Foulon. Depois, 5 dias após o desencarne, ou seja, 2 dias após essa evocação, Kardec fez uma nova evocação dela. E algo chamou a atenção de Kardec. E ele disse assim, ó: eu vos reconheci perfeitamente na comunicação. Nela falais de coisas ignoradas pelo médium e que não podiam vir senão de vós. Depois a vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a da vossa alma amorosa. Mas há nas vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conheci quando viva. Sabeis que a esse respeito permite-me mais de uma admoestação em certas circunstâncias. Kardec está falando aqui para ela que isso chamou a atenção, porque a maneira como ela respondeu às questões de Kardec, ela respondia de uma maneira muito mais assim assertiva, firme, mais detalhada do que era o costume dela de se expressar quando encarnada. Nós aprendemos isso quando estudamos lá no Livro dos Espíritos, que o nosso corpo físico naturalmente limita as nossas potencialidades. Nosso cérebro físico limita as nossas capacidades a nossa capacidade mental e assim por diante. Então, é justamente isso. E ela confirma que ela está assim mais livre, mais solta. Ela está mais plena de suas faculdades espirituais, estando no plano espiritual, ou seja, espírito desencarnado, longe das amarras do corpo físico. Então é por isso que tem essa surpresa em relação àqueles que conversam com o espírito agora, que no exemplo de Kardec, e que conheceu esse espírito quando encarnado e a maneira como a pessoa se expressava ou falava.
Então, realmente, isso acontece muito, é justamente por causa dessa liberdade. Não significa que é outro espírito, não significa que tem alguém se passando por ela, nada, nada disso. O que significa é que o espírito está livre, ainda mais o espírito nessa condição de felicidade e de equilíbrio que a viúva Folon se encontra. Eu achei muito interessante isso. Fica aqui algo que confirma os nossos estudos em relação à expressão, à maneira de se expressar, à maneira de falar que o espírito apresenta após desencarnado. Muito interessante isso daqui. E tem uma pergunta aqui de Kardec que confirma não, pede mais explicações à senhora Foulon, porque momentos antes ela disse que após o seu desencarne passou por um pequeno momento de sono, né? Naquele retorno à pátria espiritual, ainda não se reconhecia como espírito, mas isso foi muito rápido, é o que nós chamamos de perturbação. Mas no caso dela foi quase inexistente. Ela disse que quase inexistente, praticamente não teve essa perturbação. Mas ela disse que passou por esse sono, ficou sonolenta, ainda observava as coisas, mas ainda não tinha ideia do que estava acontecendo com ela. Isso imediatamente após o seu desencarne. De repente, ela já vai adquirindo mais lucidez e percebe que ao seu lado existem vários espíritos que ela chama de irmãos, mas são pessoas desconhecidas. Nenhum conhecido ou familiar dela estava ali naquele momento, recebendo assim a viúva Folon. Mas eram espíritos amigos, espíritos queridos, que estavam auxiliando nesse momento do seu desenlace do corpo físico, do seu retorno à pátria espiritual. E aí eles apontam uma estrela brilhante lá no céu e fala para ela: ó, lá é a sua morada, lá será a sua casa. E ela disse que aos poucos foram se dirigindo a essa estrela que foi ficando maior a cada momento que se aproximavam dela. E lá é um mundo feliz, um dos milhares de mundos felizes, conforme estudamos lá no livro dos Espíritos, que tem os mundos que habitam os espíritos imperfeitos, existem os mundos felizes que habitam os espíritos bons espíritos, e os mundos celestes, né? Espíritos puros, bem lá na frente. A senhora Foulon já, pelo seu mérito, já teve o direito de ir para o mundo feliz. E é muito interessante. E Kardec faz essa pergunta para ela. Pergunta: é que deixastes definitivamente a terra? Kardec então pergunta: então você foi para lá e deixou definitivamente a terra? E a resposta: nela deixo muitos seres que me são queridos para ainda deixá-la definitivamente. A ela virei, pois, em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto de meus filhos. Aliás, sabeis bem que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que está a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Ela confirma então que ela agora, o local, a morada dela não será mais essa terra, o nosso mundo de prova e expiação, mas um mundo feliz. Mas isso não significa que vai se apartar daqueles que ama, que vai se apartar dos filhos amados que continuam aqui ainda, na sua labuta aqui, na condição de espíritos imperfeitos, porque ela fala e confirma que não existe distância, que ela estará a todo momento aqui, junto de seus filhos, mas a sua morada agora passa a ser o mundo feliz, o mundo ditoso.
Olha só que legal essa informação que nós recebemos nesta comunicação, nesta evocação que foi feita da viúva Foulon. Mas, na sequência, passados uns 2 dias aproximadamente, ela dá comunicação também, mas agora numa reunião que ocorre lá junto aos seus familiares, não na Sociedade Espírita de Paris, e lá ela fala muito a respeito com os seus filhos, mandando muito recado, falando a respeito do comportamento, da bondade, do amor, dando esperança e força para eles continuarem na jornada, suportando os desafios da jornada material. Então, meus amigos, é muito interessante o que nós recebemos aqui na evocação, nessas evocações da viúva Foulon, porque pela primeira vez, né, nós vemos aqui um espírito é, dizendo, né, dizendo para nós que ela não precisa mais retornar a este mundo, reencarnar neste mundo, porque ela cumpriu a sua missão. Ela passou pelos desafios da vida, já demonstrava pelo seu comportamento, conforme Kardec apresentou no início, sendo uma boa pessoa, tendo seus méritos, e assim desencarna e recebe o valioso prêmio de viver, de morar num mundo melhor do que o nosso. Mas sempre, sempre presente neste, ao lado dos familiares, dos amigos que ama. É muito consolador nós termos acesso a esse conhecimento, porque é algo que todos nós podemos realizar. Todos nós podemos seguir por esse caminho desses que já passaram por isso e nos mostram como devemos agir, como devemos fazer para melhorar a nossa condição, de estar no mundo melhor, né? No mundo onde o amor prevaleça e é possível que isso aconteça. Só depende da gente, seguindo o exemplo desses irmãos que trazem os seus relatos para nós. Meus amigos, então é isso. Já está ficando muito extenso esse nosso encontro de hoje. Então que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro. Tchau.